Será que o IWMI11, o ETF aqui da Buena Vista, em relação ao Russell 2000, as small caps americanas com dividendos sintéticos, está conseguindo chegar aqui próximo do desempenho do ETF, do índice original, mesmo pagando esses dividendos? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Então eu tô aqui na finaleira dessa série aqui dos 4 vídeos da Buena Vista, do acompanhamento do desempenho desses ETFs. Já fiz aqui do SPY, do Coin11, do QQQ11, agora eu tô fazendo do IWMI11, no futuro, quem sabe, do Casa11 também. E agora, o próximo vídeo vai ser o comparativo dos 4, tá certo? Vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui a comparação do desempenho de todos eles para ver qual que fugiu mais, qual que fugiu menos em relação ao seu índice original. Mas em relação aqui ao IWMI11, a gente tem as small caps americanas, as principais pelo menos, um mercado um pouquinho mais volátil, tem vídeo completo no canal disso, só para o seu resumo e conhecimento. Basicamente esse ETF aqui que gera os dividendos sintéticos está na faixa aqui dos R$ 79,80 reais, basicamente 13 milhões de patrimônio líquido, e aqui ele gera um pouquinho mais de 1% ao mês aqui de proventos, pelo menos com a informação mais recente. E a taxa aqui do Brasil pelo menos está em 0,83% ao ano, tá certo? Hoje já comente para mim se você tem IWMI11 na carteira e se gosta também desse ativo que gera os dividendos sintéticos. Então só para reforçar, a Buena Vista acaba comprando aqui o IWMI, que é o ETF original lá dos Estados Unidos, que também gera esses dividendos sintéticos e também tem aqui uma taxa de administração cobrada lá deles, então você está pagando um pouquinho de cada. E também aqui tem esses dividendos aqui na faixa dos 15% anuais, tá certo? Isso aqui, no caso, é bruto, tá? Ainda vão ter alguns descontos aí de imposto de renda, mas você consegue alguma coisa aí muito próxima a 1% ao mês, pouquinho mais, pouquinho menos, que já é bem interessante aqui e bem competitivo com a nossa realidade do Brasil. Então aqui no Panorama Resulta Capital, que se você quiser acessar, pode acessar gratuitamente, o link está na descrição. Eu coloquei aqui vários gráficos, vamos entender tudo que eu coloquei aqui e o que eles nos dizem especificamente, tá certo? Então basicamente aqui só para o seu conhecimento, o IWMI11, ele está aqui embaixo, essa linha mais vermelha, mais rosinha. Você sabe que eu tenho um leve grau de daltonismo, né? Eu já falei isso aqui no canal, é sério, tá? É sério mesmo. Não pode fazer piada, senão vou mandar aprender por 8 anos. Ah, mas é sério, então se eu falar vermelho ou rosa, vocês entenderam, fechou? E aqui em cima eu deixei o BDR aqui do Brasil que a gente tem do IWM. Então, o que acontece, né? O IWM, ele é o ETF do Russell 2000, pelo menos o mais famoso, vamos dizer assim, e a gente não tem um ETF de acumulação disso ainda. Inclusive, é uma oportunidade. Acho que a Investo tem um ETF de small caps concorrente, mas não é exatamente o mesmo índice. Anda bem parecido, mas não é o mesmo índice. Agora, só para o seu conhecimento, tem aqui esse BDR, que ele também é uma opção, não é muito da minha preferência por diversos motivos, mas só para colocar, olha só, o gráfico um em cima do outro, para você ver, a gente percebe que tanto o BDR quanto o IWMI11, já com os dividendos reinvestidos, tudo reinvestido aqui, eles andam muito, muito parecidos, tá certo? E ainda se você quiser fazer o jeito certo, que é o jeito dos adultos, acho que agora provavelmente o pessoal aprendeu isso, né? Tem várias coisas que o TradingView permite fazer, que eu não falo muito aqui, porque é um pouco complexo, mas tem até forma de você simular a carteira, tá? Isso aqui, quem sabe eu vou trazer num outro conteúdo mais avançado, deixa pra frente aí. Vamos lá, o que você pode fazer? IWMI11 dividido aqui pelo BIWM39, que é o BDR do IWM39, porque é um BDR de ETF. Deu Enter aqui, ele gera para você aqui a indexação desses dois ativos, que nada mais é do que a divisão de um pelo outro, né? Ah, Anthony, mas por que eu quero dividir um ativo pelo outro? Porque de acordo com essa linha, com o desenho que é formado aqui, você sabe qual deles está se valorizando mais do que o outro. Então isso aqui é extremamente útil para você ver ali ativos e a relação entre eles, tá? E tem análises super complexas que dá para fazer. Nessa série de vídeos eu estou trazendo apenas a análise bem simplificada, que é comparando um ativo do Brasil, que gera dividendos sintéticos, com um ativo do exterior ou muito parecido que não gera dividendos. Mas dá para fazer umas análises muito profundas com isso aqui. Mas beleza, então a gente percebe aqui que levemente, bem levemente, o IWMI11 está se valorizando mais do que o BDR, tá certo? Mas assim, é muito, muito pouco, tá? Pode ver que a diferença efetivamente aqui na faixa de 0,16, cara, beira o irrelevante, tá? Então é um bom sinal porque nenhum nem outro está fugindo muito ali do planejado, fugindo muito da estimativa ali do mercado geral, tá certo? E você também deve aproveitar para não fugir da obrigação de deixar o like e se inscrever no canal, daí eu vou te agradecer bastante, não custa nada para você. Beleza, vamos embora. Então ok. Então olha só, a gente tem aqui o IWM, que é efetivamente o ETF original lá dos Estados Unidos, original que eu digo do índice de retorno total, ok? Que não paga
os dividendos sintéticos, tá certo? E a gente também tem aqui o IWMI, que eu esqueci de colocar. Fiquei procurando, rapaz. Olha lá, pronto, tá aqui. Tá? Então a gente tem um que paga dividendos, o outro que não paga dividendos. Então aqui de cara a gente já percebe que, perdão, mesmo que tenho muita rinite, cara, muita rinite no inverno. É incrível. Mas vamos lá. Mesmo pagando os dividendos, só de olhar aqui, a gente já percebe que o ETF americano, IWMI, é muito parecido com o IWM. Beleza? Beleza. Antes da gente explorar essa questão dos dois ETFs do exterior, eu queria muito mostrar para vocês também uma avaliação aqui em termos do ETF brasileiro versus o ETF original no exterior. Depois daquele vídeo do GPUS 11, GPU-S 11, fiquei muito pensativo porque o pessoal muitas vezes não fez essas comparações ou não parou para entender a dinâmica do mercado disso. É interessante como os comentários da galera me fazem refletir de, enfim, coisas que talvez precisa explicar mais, com mais detalhe, né? Enfim, faz parte, né? Então, o que você pode fazer quando está em dúvida para ver se um ETF no Brasil está se desvalorizando ou se valorizando muito mais do que um ETF do exterior, que tem o mesmo propósito? Então, o que você pode fazer? Novamente, indexação de ativos. Você vai pegar, por exemplo, o IWMI, que é o ETF americano, e multiplicar aqui ó, pelo USDBRL, que é o dólar. Então, você está transformando o ETF da NYSE, NYSE é New York Stock Exchange, a Bolsa de Nova York, que é da NEOS, a empresa NEOS, em reais. Apenas calculando, tá? Você não está considerando aqui taxas de câmbio, IOF, spread, você está só considerando aqui o retorno do gráfico. E comparando com a nossa solução brasileira, que é o IWMI 11, tá bom? Quando você faz isso, você consegue efetivamente ver se os dois ativos são muito parecidos e se eles estão, olha só, parelhos ou não, tá certo? E nesse caso aqui, o que a gente percebe? Que o desenho do gráfico é muito parecido, mas teve, de certa forma, uma diferençazinha aqui no final, beleza? A forma ideal de você sempre fazer essas comparações, depois de colocar aqui em cima do gráfico, né, é fazer a indexação dos dois ativos. No caso é esse aqui, ó. Já deixei pronto, né? Essas fórmulas aqui no TradingView, eu vou lançar acho que um curso só para o pessoal aprender a mexer nessas fórmulas. Dá até para simular carteira, é sério mesmo. Então olha só, o que você vai fazer? Vai multiplicar aqui o ETF do exterior pelo real e dividir pelo ETF brasileiro, tá? Tem que ser nessa ordem. Se tem multiplicação, tem que ser nessa ordem. Eu não vou explicar porque senão esse vídeo não acaba nunca. Então beleza. Só para o seu conhecimento, você vai deixar aqui ocultado, né? Pronto. O que a gente tem aqui? A gente tem já, de certa forma, uma leve vantagem, olha só, da versão lá do exterior, tá certo? Mas ela é leve também, tá? É que aqui, quando eu tiro os outros gráficos, ele muda a perspectiva, né? Ele dá uma... Ele rearranja os dados e acaba parecendo que ele está inclinado pra caramba. Mas não é tanto assim, tá certo? Ó, então, se colocar novamente o ETF do exterior e o brasileiro, botar um em cima do outro, ok? E comparar aqui com essa linha verde, né? Nessas horas o daltonismo bate. A gente percebe que realmente ela vem aqui levemente ascendente. Vou deixar um pouquinho maior para vocês verem. Sempre me esforço para deixar bem visível para todo mundo entender. Então ela vem numa leve ascendência. Percebe que ela está subindo? Ela não está exatamente reto. Ah, Anthony, se tivesse reta, ela estaria onde? Estaria aqui, ó. Tem uma linha literalmente reta no zero. Ela não está ali, então ela está subindo, ok? Interpretação de gráfico, pessoal, importante. E aí, o que quer dizer? Quer dizer que a diferença entre o ETF americano versus o brasileiro está aumentando um pouquinho. Essa linha é a diferença entre os dois ETFs. Notem, ela era uma diferença pequenininha, aí ela começou a ser uma diferença maior, aí ela ficou cada vez maior, até que está aqui agora, que é mais ou menos 2,9%, nessa janela específica que eu acabei pegando, tá certo? Só que você tem que também entender que, naturalmente, essa diferença ela cresce por conta ali das taxas de administração, por conta do spread cambial, não que tem imposto, tá? Mas porque muitas vezes o spread cambial entre os ETFs e a arbitragem não é exatamente o câmbio. Isso aqui é complexo pra caramba, tá? Mas é muito esperado que o ETF do exterior renda um pouco mais do que o ETF brasileiro, tá? Isso já é esperado. Porém, aqui você não está constando também o seu dinheiro de mandar fazer o IOF lá para fora, fazer o câmbio lá para fora e assim por diante, tá? Então, é só uma demonstração de como efetivamente tem uma pequena vantagem, mas não é algo extremamente lucrativo, tá? Nesse caso, talvez até seja um pouquinho mais lucrativo do que os ETFs mais líquidos e mais gerais, mas efetivamente não vai dar uma diferença gigantesca no médio e longo prazo. O que sempre dá diferença no médio e longo prazo, a gente sabe, é ter uma boa carteira de investimentos, seja lá para renda ou para crescimento de patrimônio, e você investir aí de forma constante, consciente, de preferência em ETFs, que são investimentos aí muito mais inteligentes,
muito mais eficientes e interessantes para a pessoa física. Se você não tem uma carteira, quer conhecer um pouco mais da nossa plataforma de análises com as carteiras recomendadas também, tem um link na descrição, o primeiro comentário fixado, e aí você tem todo o acesso aí, tanto a mim quanto a questão aqui das carteiras e das análises de mercado. Tenho certeza que alguma solução vai te atender. Beleza, mas um outro problema que eu vejo aqui é que a gente tem, querendo ou não, poucos dados aqui desse ETF. Ele é um dos mais recentes da Buena Vista, né? Dezembro de 2024. Tá dando aqui 6 meses agora, né? Pouquíssimo tempo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é justamente desconsiderar o ETF nacional, para a gente arredondar aqui alguns conceitos, ok? Vamos considerar então apenas o ETF internacional, tá? Vamos pegar aqui o IWMI, que é o do exterior, o IWM convencional, e aí sim fazer a divisão entre eles, fechado? E é justamente isso que diz a diferença entre o ETF que está pagando os dividendos sintéticos versus o ETF original, que é de retorno total. Tá? Então é sempre importante tirar aqui esses primeiros diazinhos, ok? Vamos fazer assim, ó. A divisão a gente deixa num painel secundário. Então, pin to news right scale. Pronto. E aí os outros dois ficam ali juntinhos, tá? Beleza. Só alterar essa cor aqui que tá muito ruim de ver. Tem um problema com cor, né? Tem que ser realmente a certa. Beleza. Bom, então vamos lá, né? O que a gente tem aqui? Peguei essa janela aqui basicamente de agosto até junho de 2025. Agosto de 24, no caso. A gente vai ter aqui o IWM, que é o ETF original que reinveste os dividendos automáticos, e o IWMI, que é o ETF que paga dividendos sintéticos com os dividendos reinvestidos. Se tudo der certo, esses ETFs eles têm que convergir para algum resultado muito próximo, muito parecidos, o mais próximo possível. E do outro lado aqui, eu ainda deixei aqui a divisão deles, né? Justamente a indexação dos ativos para a gente observar aonde que abriram spread, aonde que eles fecharam e as diferenças atuais. Muito bem, então o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem aqui um resultado que também me surpreendeu, tá? Então, se a gente só tirar aqui a questão dos outros gráficos, para não confundir muito, a gente percebe que esse gráfico da divisão, que é a indexação dos ativos, ele começa aqui parelho, aí a divisão, né, a diferença deles cresce muito, então toda vez que o gráfico está caindo, quer dizer que o ETF original, que não paga dividendos, ele está se valorizando mais do que o ETF dos dividendos sintéticos. Então ele se valoriza, mas depois há uma recuperação, aí depois se valoriza de novo, aí depois se recupera bem, fica próximo aqui do zero, ó, lembra que a escala do zero é essa aqui, e agora desvalorizou um pouquinho, tá certo? Ah, claro, né? Aqui a gente também tem que lembrar que eles chegaram a ter uma diferença de 5%, mas essa diferença depois sumiu, tá bom? Então o que acontece? Agora sim, colocando os outros dois na tela, o que a gente percebe aqui, né? É que duas escalas separadas, elas perdem a referência, então parece que era muito, né? Parece que era tipo, nossa, muito, muito. Na realidade era só um pouquinho. O que a gente percebe aqui? Olha que interessante. Cara, isso aqui é uma baita análise, né? Eu vou começar a trazer esses estudos todos lá na área logada. Tem uns muito legais que eu tenho anotado, eu vou trazer tudo para lá. E que leva tempo fazer isso aqui. Bom, então vamos lá. O que acontece? Se essa linha branca tá caindo, nesse exato momento aqui, ó, tá caindo. É porque a diferença entre o que não paga dividendos versus o que paga dividendos aumentou. E a gente percebe nitidamente aqui, ó. Então a linha mais vermelha, laranja, ela subiu mais do que a linha rosa. Cara, eu devo estar falando as cores muito erradas agora. Mas beleza. Então essa diferença aqui gera justamente a abertura do spread entre os dois ETFs. Então aqui a gente tem aquele caso de que numa possível subida abrupta, muitas vezes o ETF que paga dividendos sintéticos não consegue acompanhar totalmente, ok? Isso novamente aconteceu aqui, que foi a região onde novamente teve uma grande subida. Ele, olha só, não conseguiu acompanhar, ou seja, abriu uma diferença, abriu um spreadzinho. Então ele conseguiu acompanhar parcialmente, não é que ele desvalorizou, né? Quer dizer que ele não subiu tanto quanto o original. É isso que quer dizer. Já nos momentos que ele ficou um pouquinho mais de lado, olha só, então o mercado aqui está lateral, percebe? Desse ponto aqui até esse aqui, ele está lateral. Ou seja, ele conseguiu uma recuperação. Se essa linha está subindo, quer dizer que o spread está diminuindo. Ok. E aí nós tivemos ainda aqui num momento de queda muito mais relevante, ele conseguiu aqui seguir se valorizando, tá? Mas ele não se valorizou assim de forma explosiva também. Ele conseguiu seguir fechando o spread e os dividendos sintéticos seguiram ajudando a fechar essa ponta, tá certo? De forma geral aqui, a gente tem novamente, pegando aqui esses dois ETFs, cara, um resultado muito, muito parecido, tá? Muito, muito parecido. Então, o IWM tá na frente nessa janela específica que eu peguei aqui, ou seja, o ETF Total Return está na frente do ETF que paga dividendo sintético, mas assim, uma diferença bem pequena, tá? Eu achava, sério, antes de fazer esses 4 vídeos, eu achava que a
diferença ia ser maior. Assim, não que ia ser absurdo, também não isso, né? Mas eu achei que ia ser bem mais diferença. E a gente ainda tem, assim, são poucos meses, tá? Não é tanto tempo assim. Acho que esses estudos aqui vão ser muito interessantes para fazer no médio e longo prazo, ok? Mas de qualquer forma eu fiquei positivamente assustado, vamos dizer assim. E aí muitas vezes o que o pessoal se pergunta é o seguinte, né? Pô, Anthony, beleza, a gente entendeu que essa linha aqui, ela é a linha é a linha da diferença entre os dois ETFs, né? Mas se a gente pegar e comparar todos esses 4 ETFs da Buena Vista, agora eles têm mais, né? Mas esses aqui são os que têm mais dados, tá bom? Então a gente tem o Coin 11, o SPY I11, o QQQ I11 e o UWMI I11. Desses todos, qual deles que está se valorizando mais ou menos do que o ETF original? Ou seja, qual deles tem essa linha da diferença melhor ou pior entre eles? E aí a gente vai saber, teoricamente, qual deles está mais próximo do seu ativo original, mesmo gerando dividendos sintéticos. Se você quer saber isso, eu vou te responder nesse vídeo aqui, que é literalmente a sequência que eu vou gravar agora. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.